meu ouvido. Não é isso. E a frase que ele disse, né, eu nem ia começar assim, mas talvez Deus queira. A frase que ele disse foi assim: pois na minha igreja você vai crescendo de acordo com as coisas que você faz. Aquelas coisas boas que você vai fazendo, você vai passando. Você passa de fiel a obreiro, de obreiro a não sei o que eu não me lembro mais, de não sei o que lá, a pastor. E você, quanto mais você cumpre aquelas, entre aspas, metas, né? Mas ele dizia outra palavra, mais você vai subindo. Eu disse, aí já disse, não é isso, não é isso, aí foi agora. Perigo, perigo, aí disse, valha, na minha igreja é diferente. Mas, gente, eu não sabia qual era a próxima palavra que eu ia dizer. Eu diria que 90% das vezes é assim, você não sabe qual vai ser a sua próxima palavra. Por isso que se a gente quiser uma garantia para começar, é melhor nem pedir. Porque Deus não dá, só se estiver com muito bom humor. Né? Você tem que arriscar. O amor sempre arrisca. Né? Então eu comecei a falar para ele, pois na minha igreja não é assim não. Aí ele disse, não, e como é? Eu, Jesus, como é? O que você quer que eu diga? Né? Aí eu disse, na minha igreja, aí pronto, aí Deus deu a palavra. Né? Na minha igreja é igual aquele que foi, se humilhou e foi se abaixando cada vez mais. Na minha igreja, quanto mais você se abaixa, mais você se eleva. Aliás, isso está na palavra. E é, Mateus tanto. Eu disse, pois é, você sabe, então como é que você quer crescer? Para que? Então, daí veio todo uma, claro, passamos mais uns 40 minutos conversando, e eu então o convidei a ler Gálatas e Efésios com outro olhar, para poder entender que a graça de Deus é o que nos salva. A graça de Deus é que nos faz dar frutos de fé. Nós somos salvos pela graça. Né? Um pouco a primeira leitura de hoje, os fariseus e os saduceus que foram procurar Paulo. Pois é exatamente sobre a graça de Deus que nós estamos falando nesses 3 dias. Nós não estamos falando aqui sobre uma conclusão intelectual, não estamos falando sobre uma doutrina, sobre uma teoria, nós vamos falar sobre a graça. Vamos falar sobre a graça. Sobre o que a gente vai falar? Graça. O quê? A graça. A última vez que eu vi o Moisés dizer isso, ele disse 9 vezes. Então nós vamos falar sobre a graça. Graça, 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 graça. Mais um. Às vezes a gente faz a loucura, a insanidade, a burrice de querer viver como se a graça de Deus não existisse. Como se a graça de Deus não estivesse à nossa disposição. Aniversário de criança, levanta o braço. 15 anos, festa de formatura, casamento, São João, você não voa canto nenhum. Mas tem essas festas que tem um galpão desse, eles botam uma rede, enchem de bola em cima. Quem já viu isso? Ah, pois vocês foram, viu? Vocês foram. E ali, aquelas bolas ficam suspensas até o auge da festa, não é? Aí quando chega naquele momento mais importante, que a menina de 15 anos vai entrar, ou que os noivos chegam, ou que vai cantar parabéns, alguém puxa uma cordinha e todas aquelas bolas caem. Não é assim? Vocês sabiam que alguém puxava uma cordinha? Ou estavam até agora pensando como é que elas caíam? Eu gosto muito de comparar isso à vida na graça. A ação da graça na nossa vida. Para dizer em outras palavras, a ação de Deus na
do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós cismamos que nós somos autossuficientes, nós bastamos a nós mesmos, que nós não precisamos de ninguém, que nós podemos resolver os nossos próprios problemas. Gustavo? Não, mas parece muito. Nazareno? Tudo bom, meu filho? Quanto tempo? Quando nós achamos que nós podemos resolver nossos próprios problemas, quando nós não rezamos, quando nós não fazemos estudo bíblico, quando a gente não está nem aí para grupo de oração, célula comunitária, terço diário, nós vivemos na carne. E a nossa carne é essa rede que segura essas bolas, esses balões que são a graça. Então nós vivemos em geral como os pobres coitados, como os pobres miseráveis. Nós não chegamos um palmo na frente do nosso nariz. Você sabe o que está acontecendo na sua casa agora? O neném está dormindo, está mesmo? Não diz não, Deus me livre que ele não deixa, eu não sei. Meu marido está lá em casa assistindo televisão, é? Tem certeza? Minha mulher está lá fazendo tricô, quem te disse? Não, minha casa está lá, firme, em pé. Tem certeza? Se eu vou de vândalo por aí, eu não teria tanta certeza. Né? Como é que está a tua loja, teu escritório, teu birô? Como é que está o teu trabalho agora? Está ótimo. Como é que você sabe? Como é que está teu coração? Está batendo a... Nós achamos que nós podemos decidir a nossa vida. Achamos que nós sabemos qual é o melhor caminho para ir. A melhor decisão a tomar. Nós vivemos, meus queridos, como se a graça não existisse. Inês, você está me ofendendo. Aqui meu cordão, ó. Pois é, mas se você for igual a mim, tem hora que isso acontece na sua vida. Se você for humano, se você é uma pessoa fraca, como eu, deve ser com certeza mais forte um bocadinho, mas você vai ter momentos em que você vai achar que pode decidir a sua própria vida. Sem ajuda de ninguém, sem ter que perguntar tudo a Deus, feito esses fanáticos carismáticos da comunidade Shalom. Né? E, no entanto, meus queridos, nós não sabemos mas nós estamos vivendo como os pobres coitados. Nós somos filhos de rei e estamos vivendo como filhos de um mendigo, porque nós não contamos com a graça. Deus é tão bom, você está ali, meu anjo? Deus é tão bom que ele, em vez de mandar um raio na cabeça da gente, para a gente aprender, ele dá uma ajuda a gente, mesmo sem a gente pedir. Você não respiraria se Deus não quisesse que você respirasse. Você não teria feito a digestão do lanche se Deus não te ajudasse a fazer a digestão do lanche. Se Deus não conservasse a tua vida, eu não estava nem vivo aqui. Então Deus é tão bom que mesmo sem a gente pedir, Ele sustenta a gente. Vou contar um caso para vocês. Canonização, João Paulo II, João 23, em Roma. Eu lá, né, toda cheia de ponto da cirurgia, andando assim, muito maravilhosamente, toco o telefone. Emi, por favor, reza por nós. Nós estamos aqui na Praça de São Pedro e o guarda acabou de tirar a gente daqui, furioso, com aquela delicadeza, né, inerente a alguns guardas de alguns países, né? Acabou de tirar a gente daqui furioso, fechou uma cancela aqui de aço, sei lá, de alumínio, e nós não podemos passar, nós não vamos ver nada, nós não vamos ver o Papa. E a criatura já estava chorando, e depois por cima está muito frio, e calma.
Aí eu disse, você é batizado? Sou apavorada, né? Porque é uma pessoa do Shalom. Você é batizado, né? Você é batizado? Sou. Você tem anjo da guarda? Tem. Você sabe rezar? Sei. Quando as pessoas estão aí, não sei, um monte de gente aqui, tudo no chão, tem gente chorando, enfim, dava um perreio. E aí eu disse, meu filho, faça o seguinte, junte o seu povo, peçam a Deus o lugar que vocês querem, aonde vocês querem, peçam a Deus que mande o anjo da guarda de vocês para marcar o lugar de vocês. Aí amanhã você me liga. Onde é que vocês querem? Aí está todo um quer num lugar, outro quer no outro. Sim, já começou ruim daí. Então vocês vão se colocar de acordo, porque o que Jesus disse foi quando 2 ou mais estiverem de acordo sobre alguma coisa, o Pai do céu vai dar. Agora, quando quiser uma coisa ou outra, não vai dar. Bom, se puseram de acordo que queriam no local tal, não sei qual foi o local. Dia seguinte, mesma hora, liga. E tu não sabe, que irado, rapaz. Já deu para ver que era jovem. Irado. Ficamos exatamente no lugar que a gente queria. Esse teu anjo da guarda é demais. Não é o meu anjo. Meu anjo da guarda é demais. Mas não é porque ele é demais. É porque o Pai é demais. É porque a graça está à sua disposição. Mas você não puxa a cordinha. Você prefere ligar para Fortaleza pedindo socorro. Fortaleza não, Aquiraz. Você prefere ligar para o Aquiraz pedindo socorro do que dizer, Jesus, você está bem ali em São Pedro. Bem aqui atrás tem outra igreja, ali tem outra. Para onde você virar, você pode virar para o sacrário. Até se você virar para o chão, acho que tem sacrário. Então, Senhor, dá-nos o lugar que nós precisamos amanhã. Ponto. Vai dormir e espera. Isso é viver da graça. Isso é viver da graça. A gente julga que viver da graça é viver irresponsavelmente. Não é. Viver irresponsavelmente é viver sem a graça. É viver na carne, não viver no Espírito. Faz a parte dele. Tem outras coisas que são uma prerrogativa, uma exclusividade de Deus, do Espírito Santo. Um exemplo bem claro. Quem pode fazer com que um homem e uma mulher se tornem uma só carne? O juiz do cartório? O juiz que faz lá o casamento civil? Quem é que pode fazer? Só o Espírito Santo. Quem é que pode fazer com que a igreja do mundo inteiro seja uma só? Tem um cara lá do Senegal, o outro da Índia, o outro da Bavária, o outro sei lá de onde, da Polônia. Quem é capaz de fazer isso? Somos nós. Somos nós? Só o Espírito Santo. O que a gente faz é isso. E o Espírito Santo faz todo o resto. O que a gente faz é puxar a cordinha, mas tem que ter coragem de ir lá e puxar a cordinha. Porque o Espírito Santo faz todo o resto. Quem constrói a unidade e quem é capaz de fazer de duas coisas diferentes uma só coisa é só e unicamente o Espírito Santo. Quer ver? O que o Papa disse agora lá para o patriarca não. Lá para o chefe lá da Palestina, não estou me lembrando o nome agora, e o de Jerusalém. O que foi que ele disse para o primeiro-ministro de Israel e para o representante lá do Estado palestino? O que foi que ele disse? Vamos rezar. O que foi que o Papa disse? Eu convido vocês a virem rezar
na minha casa. O que o Papa está querendo fazer? Puxar a cordinha. Puxar a cordinha. E o Papa, antes disso, ele disse, olha, conversar demais não tem adiantado até agora. Faz quanto tempo que judeu e palestino conversam, meu pai? Porque quando eu tinha 14 anos, eu li um livro chamado Êxodos, outro Treblinka, outro falando de um monte de coisa, falando do sionismo, falando da tentativa de diálogo, falando de quem era a terra, se era daqui, se era dali. Eu tenho 62 anos, vamos dizer que seja 63, menos 13 dá 40. Só eu ouço falar dessa história há 40 anos. 40 ou 50? 50. É porque eu ainda não cheguei lá na conta de dinheiro, né? 50 anos. Os que forem mais velhos, com certeza ouvem falar mais tempo. Falar adianta muito pouco e quase nada. O que o Papa vai pedir? Qual é o dia mesmo? Qual é o dia da oração entre o Papa e a autoridade palestina e o primeiro-ministro de Israel? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dia 8 ou 9. É porque eu vi dia 8 e eu vi dia 9. Mas procurem saber. 8? Então no domingo. Procurem saber, porque esse dia nós todos deveríamos jejuar. Se for domingo não pode jejuar, mas rezar desesperadamente. Porque só o Espírito Santo vai fazer com que judeus e palestinos sejam um. Vocês sabem que é a mesma origem, é Abraão a origem dos dois. É o mesmo pai, a mesma origem, são primos. Mas se matam, né? Abre a tua Bíblia. Os chamados a partilhar, disposto a perder para o outro ganhar, aí isso vem do Espírito Santo. Porque a base é a caridade. Ok. Cadê o meu guarda-costas? Madalha? Você não está eficiente, cara. Onde você quer botar o pé? Não. Aqui eu é que quero. Sai. Que sou eu. Aqui sou eu. Chato. Burro. Ignorante. Feio. Bobo. Quer botar o pé onde? Não, aqui sou eu. Não tem jeito. Ou eu cedo para ele. Vem cá, querido irmãozinho. Alguém puxou a cordinha. Então, esse lugar aqui que eu botei o pé, tu pensa que eu não sei que tu sabe. Tem uma mina de ouro, uma mina de diamante. Cínico. Mas o Espírito Santo já desceu. Então vamos fazer assim, eu vou afastar o pé um pouquinho, fica com a metade do ouro e a metade do diamante. E tu bota o teu pé. Tá dando choque hoje? Bota perto. Isso, e tu vai ficar com a metade do ouro e do diamante. Tá certo? Muito bem. Ele diz muito bem se ele estiver guiado pelo Espírito. Porque se ele não estiver guiado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que eu vou querer tudo. Serve a minha parte também. e eu, se não estiver guiada pelo Espírito Santo, vou começar outra vez. A unidade se dá e a paz se dá quando pelo Espírito Santo eu me disponho a perder para que o meu irmão ganhe. E vice-versa, quando ele está disposto a perder,
para que eu ganhe. Quando eu estou pensando mais nele do que em mim. E quando ele estiver pensando mais em mim do que nele. E aí, meus queridos, é que está o problema. São Paulo diz, pela caridade, o que ele diz aí, que eu esqueci? Pela caridade o quê? Pela caridade escovar os dentes, como é? Pela caridade, ponde-vos a serviço uns dos outros. É o que Jesus diz lá em João 13, não é? Façam isso, lavem os pés uns dos outros e serão felizes. Né? Mas vamos continuar um pouquinho. Fica esperto, cara, fica esperto. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vou entrar aqui. Mas, se vos, diz a palavra, se vos mordeis e vos reciprocamente, cuidado. Não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Vem cá, guarda-costas. Se eu me ponho a serviço dele, se eu estou disposta a perder para ele ganhar, se eu perco até coisas essenciais para mim, para que ele seja feliz, se eu sei renunciar para que ele possa ter, dele nós fôssemos um. Para que pelo sacrifício dele, o Espírito Santo fosse enviado e nós fôssemos um pelo poder do Espírito Santo. Porém, é possível que a gente insista em viver na carne. Longe de Deus, que não tem nada a ver na minha vida. Os jovens, infelizmente, né, às vezes, os não evangelizados dizem: Deus, que diferença ele faz? Né? Aí vem bem aqui dizer assim, uma mão de peia, meu querido, a diferença que ele faz. Teu pai e tua mãe não te deram uns anos atrás, para mostrar qual é a diferença que Deus faz. Mas às vezes a gente vive assim. A gente é católico, é até consagrado, vive como se Deus não fizesse nenhuma diferença. Não reza como se comprometeu a rezar, não faz Alexo como se comprometeu, não faz a vigília, não faz a adoração, nada de texto, nada de célula, nada de nada. E isso vai afastando a gente da graça. Jesus morre para que nós sejamos um. Jesus morre para que o Espírito seja enviado. Jesus envia seu Espírito Santo e nós continuamos a viver na carne e não no Espírito. São Paulo, em outra passagem, vai falar do homem velho e do homem novo. O homem velho vive e o homem novo vive no Espírito. Qual dos dois sofre mais aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo, quem sofre mais é aquele doido que agora vive no Shalom e não quer saber mais de nada. Mas aos olhos de Deus, quem é que sofre mais? Aos olhos da palavra, quem é que sofre mais? Quem está vivendo na carne, quem é o homem velho, que não consegue ser feliz, que pôs sua confiança em coisas muito, muito passageiras. Por que será, hein? Quem é aqui que quer viver na carne? Levanta o braço e diga eu. Tinha ninguém distraído, viu? Porque geralmente alguém distraído diz eu. Quem aqui quer viver no Espírito? Diga eu. Por que a gente não consegue se a gente quer? Não é verdade? Ok, quem aqui quer fazer uma viagem e volta? Aqui embaixo. Vamos lá. Fique esperto. Aqui no versículo 15, comigo, vai lá. Ora, eu vos
vos digo, vocês, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Atenção, vai lá, bem forte. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Quem aqui já disse uma coisa e disse assim: ai meu Deus, não era isso que eu queria dizer? Alguém já aconteceu com vocês ou foi só comigo? Ai meu Deus, como é que eu fiz isso? Valei-me Santa Bárbara. Quem já foi? Qualquer santo vale. Quem já disse uma coisa parecida? Você diz o que não quer, você diz o que não pensa, às vezes. Você diz até o que você não pensa. Porque se você cai em tentação, você é capaz de dizer o que você não pensa. Você faz o que você não quer. Você decide o que você não quer. Porque você cai na esparrela do inimigo, que está ali te tentando com álcool, com uma mulher, com aquele vestido que vai levar teu marido à falência, né? Com aquele sapato que vai acabar teu salário. E você vai sendo tentado, vai sendo envolvido e fica cego. E diz o que não quer, pensa o que não quer, faz o que não quer. Por quê? Porque os desejos da tua carne se opõem aos desejos do teu Espírito. E do Espírito Santo que habita em você. Então a gente vive eternamente nessa luta. E mais adiante São Paulo vai dizer: eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não desejo, que eu não quero. Aí ele diz: até quando eu vou ter que habitar nessa tenda, nesse corpo? Exatamente porque São Paulo sabe que os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Logo, meus queridos, quando nós festejamos Pentecostes, nós precisamos saber que quando Jesus diz, como no Evangelho de hoje, para que todos sejam um, Jesus está, pode ser em 80 meses, né? Porque nós temos dinheiro para pagar aqueles hotéis milionários. É muito mais difícil você dar a volta ao mundo em 80 meses do que viver no Espírito. Porque se você vai dar a volta ao mundo em 80 meses, você vai depender do dinheiro, do trabalho, da poupança, da cotação do dólar, da cotação do euro, do passaporte, das passagens. E para viver no Espírito, você só precisa puxar a corda. Pronto. Toda a graça vem em cima de vocês. Quem aqui fez o seminário de vida no Espírito Santo? Levanta o braço. Ok, quem aqui coordena o seminário de vida no Espírito Santo? Vem aqui. Completamente transformadas. E isso não é feito porque a pastinha está lindinha, meu bebê. Não é feito porque ela está lendo a Bíblia todo dia, minha queridinha. Não é feito porque você não faltou nenhuma reunião. Papai do céu está feliz com você. É graça. Sabe quando é que o Espírito não batiza no Espírito? Sabe quando é que o Espírito Santo não efunde, não jorra da pessoa? Porque a Lexio Divina foi inventada pelos monges no século, sei lá o que não me interessa saber. E aí o primeiro passo é não sei o que, o segundo passo, que nada! Isso não vai queimar o coração. O que vai queimar o coração do povo é: abre a tua Bíblia, primeiro passo tal, segundo passo tal, terceiro passo tal. E
Eu chamei vocês aqui, eu nem ia chamar, claro, né? A doidice aí da minha cabeça. Por que eu chamei? Porque eu quero, Deus quer, e o desejo do conselho é que nós paremos de burocratizar o seminário do Livro do Espírito Santo. Tem que ter organização? Tem. Tem que ter o grupo de iniciante? Tem. Mas o resto é orar em línguas desde o primeiro dia, é rezar pela pessoa desde o Espírito, mas não consegue. Se o mesmo Espírito que vive em mim é o Espírito de Jesus Cristo, não há nada impossível para o Espírito Santo. Nada. Só o coração fechado, porque ele não arromba a porta. É a única coisa que ele não faz, é arrombar a porta. Aliás, arromba sim, porque no Pentecostes ele arrombou. Mas Nossa Senhora estava lá rezando. Né? Mas não há nada impossível para o Espírito Santo. Nada. Por que é que a gente não consegue? Vamos lá. Primeiro, não somos batizados no Espírito. Podemos até orar em línguas. Podemos até profetizar. Podemos até ter o discernimento dos Espíritos. Isso vem do nosso batismo lá. Todos os dons são recebidos quando você é batizado, nenenzinho. Mas, mesmo usando tudo isso, foi mergulhada no Espírito que jorra o Espírito Santo. É possível que você não tenha recebido a efusão do Espírito Santo. Porque quando a gente recebe, a gente muda. Quando a gente recebe, a gente ainda peca, e peca bastante, infelizmente. Mas fica mais fácil para a gente obedecer a Deus. Fica mais fácil para a gente, porque é por causa do amor. O amor de Deus enche tanto o teu coração, que é mais fácil para você fazer a Lex, é mais fácil para você rezar, é mais fácil para você partilhar a sua vida. Por que a gente não partilha a vida da gente? Por que é cada um querendo o espaço do seu pé? Primeiro, qual foi o que eu disse primeiro? Não foram batizados no Espírito, não têm uma experiência com Jesus ressuscitado. Mas amanhã vocês vão ter, viu? Que amanhã eu vou estar rezando e pense. Que aí eu vou rezar para não sobrar nenhum e vou botar umas pessoazinhas para rezarem também. Nem amanhã eu batizo. A segunda coisa, gente, por causa do nosso... Tem que ir na minha casa, não? Ah, mas não tem problema, Bolsa Família vem aí. E eu não abro mão dos meus R$200 para socorrer a família dele. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar sem nada. Eu tenho medo de perder. Meus queridos, isso não vem do Espírito. Isso é idolatria. É carne. É idolatria. Ai, mas eu tenho muita responsabilidade. Eu também. Criei 4 filhos da providência de Deus. A maior parte do tempo, meu marido não pôde trabalhar por uma razão ou por outra. O último presente da providência de Deus, eu estava morando num dos apartamentos da comunidade, passou uma pessoa por lá, disse que o apartamento estava muito pequeno para minha família é muito grande, graças a Deus, né? Porque eu estou vivendo a caridade. E a caridade é o amor da Trindade. É sobrenatural. Eu não tenho como viver a caridade naturalmente. Eu não tenho como viver a fé e a esperança naturalmente, mas o Espírito Santo me foi dado. E eu posso viver a caridade sem medo. Outro dia, porque quem não consegue partilhar é escravo, não é livre, é escravo da carne. Não consegue ter paz. Vocês pensam que
o problema de Palestina e Israel é religião? Nem nunca. É problema de dinheiro, problema de acesso, problema de vizinhança com o Egito, com a Jordânia. E ficam botando a desculpa na religião. O dinheiro a incapacidade de partilhar o dinheiro mostra a incapacidade de partilhar a minha vida. É um ídolo. Nosso tempo é um ídolo maior ainda. Nós não perdemos nosso tempo por nada. Por ninguém. Quem é do aconselhamento levanta. Mas nós temos medo dos pobres. A pessoa que saiu de casa de bermuda e sandália japonesa já está condenada a todo mundo sair morrendo. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos voltar a abrir os nossos olhos para os pobres. Qual o trabalho com os pobres que Fátima tem? Ele é o mais santo do mundo, ele é o mais espetacular, mais maravilhoso. E Mônica, não diga que são seus não, porque não são, são os meus, tá? Ele mora bem aqui e a mãe dele disse, vamos, meu filho, levar seus brinquedos para Jana Bereda. E... tosse, não, esse é um problema maior. Depois eu te conto. Então, ele botou numa sacola bem grande todos os brinquedos que ele ia dar. E como toda criança, quando a mãe cai na besteira de dizer isso, o primeiro brinquedo que a criança põe dentro é o mais caro. É ou não é? Vai lá, pega o PlayStation, bota, pega o videogame, bota. E a mãe começa a se tremer, tem uma síncope. Mas meu neto então fez essa sacola e a mãe dele disse, vamos, meu filho, levar essas coisas lá para a Jana Bereda? Ele, vamos, e ela horrorizada, né? Ele tem 3 anos. Que menino.